Então, gente, bom dia, né? Mais uma aula aí nossa da teoria do melhoramento animal, tá certo? Essa semana eu vou estar colocando mais alguns materiais para vocês lá para as atividades síncronas, né? E estou sempre postando as aulas, né, dos atividades assíncronas, né? E os momentos síncronos eu estou sempre postando lá no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então eu peço que vocês fiquem atentos em relação a isso, tá? Então isso aí vai ser importante para nós, ok? Então, eu vou começar aqui, colocar a apresentação, por favor, ver se vocês estão observando, está aparecendo direitinho aí. Todo mundo está visualizando minha tela? Ok? Então, gente, né, nós terminamos a aula passada, a gente falou sobre alelos múltiplos e o equilíbrio de Hardy-Weinberg, né, lembrando que semana que vem eu vou marcar uma aula para fazer exercício, tirar dúvidas dos exercícios, ok? A gente fez essa discussão aqui sobre as frequências, né, tudo certinho, a gente acabou fechando essa etapa, né, então isso aí foi importante para nós. E hoje nós vamos começar com genes ligados ao sexo, né, e equilíbrio de Hardy-Weinberg. Lembrando, gente, o que é o equilíbrio de Hardy-Weinberg? Ele, na verdade, ele não existe, entre aspas, na prática, né, mas ele nos ajuda a entender como é a frequência dos genes, considerando a ausência de fenômenos importantes, que nós vamos estudar um a um aí nas próximas semanas, depois a gente já parte para a parte genética quantitativa e parâmetros genéticos, né, que é a questão da mutação, migração, seleção, né, no caso nosso aqui, nós não vamos partir para a parte deriva genética, eu foco principalmente nesses três fenômenos. É até interessante, né, que hoje está muito em voga aí, até pela pandemia que nós estamos vivendo, a questão da mutação, né, e lá vocês vão ver a questão das mutações recorrentes e não recorrentes, ok? Então, para a gente começar, né, a gente tem que entender que nós temos genes que estão ligados ao sexo, né, que eles vão estar atrelados, né, aos cromossomos, né, e por aí afora. Então, nós temos que lembrar no primeiro momento, isso aqui é a genética básica que vocês viram lá no segundo grau, que os machos, eles são XY, ok? Tá aqui, ó, e as fêmeas são XX. Então, tem alguns genes que estão realmente casados e estão atrelados aos cromossomos sexuais. Então, se a gente fosse pensar, é como se nós temos o XY e o XX. No Y é como se ele estivesse vazio, né? O cromossomo ele não se liga a esse cromossomo sexual. Então, por isso que a gente fala que quando a gente vai fazer o acasalamento, né? O macho, vocês estão vendo, ele tem uma posição, falando assim para ficar mais fácil, para carrear genes para a próxima geração. Então, se eu fosse pegar, por exemplo, o gene azão ou azinho, né? Sempre reforço que as letras elas são mais no sentido de entendimento do processo, eles vão carregar uma informação. Então, o que nós temos? O macho, que ele vai carregar ou o azão no X, atrelado ao X, e o azinho atrelado ao X. Então, quais são as possibilidades do macho passar em genes ligados ao sexo? É ele passar o azão ou ele passar o azinho para a próxima geração, certo? E no caso das fêmeas, o que acontece? Ela tem duas possibilidades, né? Ou ela pode estar transmitindo o azão aqui, ó, ele vai passar um por vez, né? Mas ele tem as três possibilidades. Então, o macho, nos genes ligados ao sexo, ele tem dois possíveis genótipos: XAzão Y ou XAzinho Y. A fêmea, ela é XX, né? O cromossomo ligado ao sexo aí, ele vai ser ou XAzão azão, ou XAzão XAzinho, ou XAzinho XAzinho. Então, nós temos que lembrar, também recordando aqui das nossas últimas aulas, que nós chamamos a frequência de azão de P e a frequência de azinho de Q, certo? E as frequências aqui de azão, 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 azinho, 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 nós já vimos nas aulas anteriores que é P ao quadrado, 2PQ e Q ao quadrado. Então, o que nós temos que entender? Né? Que quando nós temos os genes ligados ao sexo, 2/3 dos genes ligados ao sexo são transportados pelo sexo. Olha que frase pesada, vamos dizer assim, mas muito fácil de entendimento. 2/3 dos genes ligados ao sexo são transportados pelo sexo homogamético, fêmea, e 1/3 pelo heterogamético, macho.
Resumindo, a fêmea tem 2 genes, que vai estar na posição xão, que ela é XX, né? E o macho só tem uma posição, por isso que fala que é 1/3 pelo heterogamético, né? Porque o macho ele vai ser XAzão Y ou XAzinho Y. Então, o que nós temos que lembrar? Que os filhos machos só vão receber genes ligados ao sexo da fêmea. Como é que nós vamos fazer aqui? Vou pegar a minha planilha aqui que eu tenho usado, o Word, né? Vamos ver se a gente entende, para ficar mais fácil. Vou dar um zoom aqui para ficar maior ainda. Ok? Ó, então, o que nós temos? Se a gente for pensar, ok? A fêmea, né? Eu não vou pagar sobre escrito, vou pôr aqui, ó. Eu vou pôr aqui sobre escrito. Fonte. Sobre escrito, para ficar bonitinho. E espaço. E aqui nós vamos ter o quê, ó? X azinho. Ok? Então, o que acontece? Se a gente fosse fazer aquele quadro de acasalamento, o que nós teríamos? O macho, que ele poderia ser XY, certo? Ok? Ou XY também, mas o que nós vamos ter aqui, ó? Azão, Ctrl C, ou... Então, o quadro nosso, ele é desse jeito, ok? Então, pensa o seguinte, eu tenho essas possibilidades aqui, ó, certo? Da fêmea passar ou XAzão ou XAzinho. Como é que ficaria, né, esse quadro, na verdade? Se eu fosse tentar dividir ele aqui para ficar mais fácil, por exemplo, se o macho passasse o Y, ok? Quais eram as possíveis combinações que nós teríamos? Nós teríamos o seguinte, para ser macho, o macho tem que passar o Y, a fêmea não passa o Y. Então, quais seriam as possibilidades? Essa aqui, ó, é a frequência do gene na fêmea, ó, o que a fêmea está contribuindo. Ó, a fêmea eu vou pintar de vermelho, ó. Vermelho. Fêmea, que vai passar para a próxima geração. E o macho vai ter que dar o Y. Se o macho cede para a próxima geração, o X já não é. Então, pensando aqui, ó, o macho, para ser macho na próxima geração, o indivíduo, o macho, vou pôr assim para ficar mais fácil, o macho passa o Y, tá certo? E a fêmea, quais são as opções? A fêmea, ela não é XX, então ela pode passar XAzão ou XAzinho. Então, quais vai ser as frequências? Vamos tirar esse Y aqui, ó. Só pode passar o Y. Então, a frequência desse Y aqui é 1 ou 100%. É 100%. Para ser macho na próxima geração, vai ter que ser, o Y vai ter que ser vir, obrigatoriamente, do macho. Então, nós vamos ter o quê? X, azão, Y, ok? E nosso querido Y aqui, ó. E para ser fêmea, ó, e para ser macho também, mas nesse caso, com o material genético da fêmea, então, essas são as possibilidades do indivíduo macho. Então, o que a gente tira aqui de conclusão? Deixa eu pintar aqui para ficar bonitinho. Nós chegamos à conclusão seguinte. Nossa, aqui não ficou boa, não. Aqui, um verde. O que nós chegamos à conclusão? Essa é a possibilidade. Então, vocês estão reparando aqui, ó, que no caso, quando a progênie, os filhos, esses aqui são os filhos em verde, eles são machos, o material genético aqui do gene vem ligado à fêmea. Por isso que está falando lá no slide o seguinte, que quando os indivíduos são machos, o material genético ele é proveniente das fêmeas. Então, por exemplo, ó, se eu acasalar o macho passando o Y e a fêmea passando XAzão e XAzinho, ou XAzinho, eu vou ter esta progênie. E a informação genética, ou azão ou azinho, vai vir da onde? Vai vir da fêmea, ok? Então, por isso que fala que o macho, a frequência aqui dos genes, desses indivíduos, desse genótipo aqui, ó, XAzão Y e XAzinho Y, a frequência de azão e azinho vai vir da onde? Da fêmea da geração anterior, ok? Então, esse aqui, no caso da progênie, indivíduos, progênie macho, ok? Ligado ao sexo masculino. Vamos pôr masculino.
ok? E aí, se a gente for pensar aqui agora, para nascer fêmea, o que nós podemos? É o mesmo esquema, só que nós vamos ter uma seguinte alteração. A fêmea vai passar ou XAzão ou XAzinho. E aí, o que acontece? Lembra lá, ó, o X, o Y, o macho não é XAzão Y ou XAzinho Y? Para ser fêmea, o que tem que acontecer? O macho tem que passar este ou este. Porque se ele passar o Y, igual fez aqui, vai nascer um indivíduo do sexo masculino, ok? Então, isso tem que ficar muito claro. Então, o que acontece? Para poder, no caso, ter fêmea na próxima geração, o que vai acontecer? O macho vai passar o gene X. Então, ele não vai passar quem? O Y. Ok? Não vai ter o Y aqui, ó. Por quê? Porque eu quero ver a frequência das fêmeas, ok? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, vou pegar aqui, o acasalamento. Então, nós vamos ter o quê? XAzão. XAzão, aqui do lado, pontinho aqui. Ou XAzão, XAzinho, isso aqui nós cansamos de fazer. Certo? Aqui embaixo a mesma coisa, ó. É o mesmo quadro, gente, só relembrando mesmo. E por último, então pega, ó, XAzão com XAzão, XAzão, azão, XAzão com XAzinho, XAzão, XAzinho, e XAzão com XAzinho, XAzão, XAzinho, e o último aqui, heterozigoto, ok? Então o que nós vamos ter? As frequências das fêmeas na próxima geração, e aqui a frequência dos machos na próxima geração. Então, vamos fazer um exercício prático aqui, ó. Ó, então, vamos quebrando a cabeça junto comigo aqui, ó. Opa! Pintar aqui de... Nossa, tô bom de cor. Este aqui ficou bom. E este aqui, ó. Ok? E aqui a frequência... Vou voltar a cor aqui, padrão, para não confundir. Certo? Então, o que nós temos? Nós temos agora o progênio de fêmea, feminina. Ok? Então, essa é a discussão que nós temos aqui em relação a isso. Então, por isso, que quando eu coloco lá ó, na apresentação, fala o seguinte, 2/3 dos genes ligados ao sexo são transportados pelo sexo homogamético e um terço pelo sexo, pelo heterogamético. Então, aqui, ó, vendo aqui no nosso quadro, o que nós temos? A fêmea, ela tem 2 locos, essa posição e essa, que transportam o gameta para a próxima geração. Ó. Ela transportou para cá e transportou para cá. Então, ela tem duas posições. E o macho, ele vai ter só uma, né? Ó, ou aqui, ou aqui. Então, ele entra com 1/3 da informação. E aqui é a mesma coisa, tá? No caso do macho, perdão. Tá? Então, o macho vai carregar apenas 1/3 da informação aí nesse processo. E os filhos machos só vão receber genes ligados ao sexo da fêmea. Ó. Vamos ver os filhos machos aqui, ó. Os genes, o azão e o azinho, veio da onde? Veio da fêmea aqui, ó, na hora que fez o acasalamento. Então, é importante destacar que a informação da progênie de macho vai vir das fêmeas, no caso de genes ligados ao sexo, tá bom? Então, esse é importante para a gente estar atento. E aqui ele deu um exemplozinho, ó. Seja uma população, vamos pôr aqui no nosso, para a gente fazer junto. Ó, seja uma população inicial composta de fêmeas, 0,5 azão, e 0,4 azão, e 0,1 azinho, e macho 0,4 e 0,6. Eu vou encerrar aqui a apresentação, que eu vou pegar aqui a nossa lista de exercícios, que aí fica mais fácil até para vocês acompanharem, ok? Deixa eu abrir aqui só um minuto, para ir fazendo junto aqui, a gente, tanta coisa nesse computador, tá meio cansado aqui para abrir, gente, só um minuto, ok? Aqui. Só um minutinho, gente. Aulas. Lista de exercícios.
Na lista de exercícios, gente, esses exercícios relacionados a gene ligado ao sexo vai estar na segunda lista de exercícios que eu vou postar hoje. Vai estar na primeira, que já está postada, e depois eu vou tentar complementar. Então, o nosso exercício aqui, ó, só um minuto, vai ser o 7º. Deixa eu abrir aqui, pera. Ok, então vamos lá. Coloca aqui no modo apresentação. Deixa eu fechar aqui. Vocês estão vendo a apresentação aí, né? Então, o que acontece? Nós vamos agora colocar o exercício aqui, ó, a lista do lado aqui. No caso, vai ser a lista 1. Lista 1, exercício 7. Ok. Vamos lá. Vou fechar um pouco aqui, gente, os documentos. Então, vamos lá. Está aqui, ó, a lista de exercícios, né? Seja uma população inicial composta de, nós temos aqui, são fêmeas, né? Lembrando que nós estamos falando de genes ligados ao sexo. Então, o que nós temos? Fêmeas com a relação aí de 0,60 azão, 0,30 azinho e 0,10 azinho. Lembrando que a soma dessas frequências aí tem que ser igual a 1 ou 100%, ok? E o macho, né, a frequência do azão é 0,60 e da fêmea 0,40 azinho. Lembrando, a lista está lá no AVO, à disposição de você. E pergunta o seguinte: quais são as frequências gênicas e genotípicas no macho e na fêmea após uma geração de acasalamento a casa? Então, eu vou colocar aqui a lista de exercícios que eu já tenho a resolução. Nós vamos aqui no exercício 7 para adiantar o processo. Ok? Então, vamos lá, ó. Então, o que nós temos? Ó. Aqui, ó. Aqui está o exercíciozinho, né? Eu acho que o tamanho está beleza aí para vocês. Então, o que nós temos? Tem as frequências iniciais que foram dadas, né? Nós temos 0,60 azão, nós temos 0,30 azinho e temos 0,1 azinho, tá? Então, isso aí é importante para nós, tá certo? E aí, se a gente for olhar aqui friamente, nós temos também a do macho. Então, ele está pedindo o seguinte: qual é a frequência na próxima geração? Tá? Isso tem que ficar claro para nós. Então, vamos lá. Ó, tem as frequências iniciais, e aí vocês vão fazer o cálculo. O que é importante? Nós temos que saber a frequência dos genes. Por quê? A frequência dos genes é que vão determinar os genótipos e a nova frequência gênica da próxima geração. Nós já calculamos isso nos exercícios passados. Então, vamos lá. Qual que é a frequência de azão? Vamos falar nas fêmeas, gente. São duas coisas diferentes. A frequência da gene na fêmea e a frequência do gene no macho é diferente, tá? Lógico que eles vão fazer a composição da próxima geração. Então, o que nós vamos ter? Primeiro, trabalhando aqui com as fêmeas, ok? Qual que é a frequência de azão dentro desses genótipos aqui que foram dados?
Dentro de 0,60 azão, 0,30 azinho, 0,1 azinho, qual que é a frequência do gene azão e a frequência do gene azinho dentro desse processo? Então, isso que nós temos que pensar. Então, qual que é a frequência do azão? Vai ser o total aqui do azão, por quê? O azão, ele é só azão. Então, desse 0,60 de frequência, todo ele é composto de azão, ok? Do gene dominante. Então, qual que vai ser a frequência eu chamei de P, apóstrolo F, né? Então, ou seja, a frequência do azão nas fêmeas, eu vou chamar de PF, vai ser o dominante, que é 0,60, ó. Vamos marcar aqui, ó, com que eu pego daqui, certo? E lembrando, onde que mais nesses genótipos da fêmea eu vou ter azão? Eu vou ter aqui, ó. Ou seja, metade do genótipo azão-azinho vai ser azão e a outra metade vai ser azinho. Então, por isso que eu coloco aqui, ó, meio dividido por 0,3. Então, da frequência de 0,3 azão-azinho, né, eu vou ter 50% dele composto. Então, qual que é a frequência do azão nas fêmeas? Vai ser 0,6 mais metade da frequência do heterozigoto. Então, o P da fêmea, que eu chamei de PF, vai dar o resultado igual a 0,75. E aí, até por exclusão, vocês lembram, né? P mais Q não é 1? Então, se é 0,75 a frequência do azão, a frequência do azinho, consequentemente, é 0,25. Né? Mas assim, a gente pode também calcular aqui, igual foi feito. Ó. Onde é que eu tenho o azinho? A frequência do azinho nas fêmeas. Eu vou ter 100% do homozigoto recessivo, ok? Ele é 100% dele, só tem azinho no genótipo homozigoto recessivo, e eu também vou tirar a metade do heterozigoto, então vai dar 0,25. E nos machos, gente, na geração 0, acaba que existe uma... Qual que é a frequência do azão e da azinho? Só tem uma posição que tem, né? Então acaba que a frequência dentro de X azão Y, a frequência do macho é 0,60, já foi dado aqui, ó. Ok, ó, se a gente pegar aqui, vamos dar uma rabiscadinha aqui. 0,60. A própria frequência do genótipo X azão Y já vai dar a frequência direta do gene, ó. Então vai ser 0,60 a frequência de azão no macho. E a frequência da fêmea é 0,4. Ok. Aí o que nós temos que pensar? A partir das frequências, ó, a partir das frequências dos genes nos machos e fêmeas, nós vamos encontrar a frequência na primeira geração, ok? Dos genótipos. Isso é importante, tá? Então, isso aí tem que ficar muito claro para nós. Então, a partir das frequências da primeira geração dos genótipos, nós conseguimos avançar, ok? Então, qual que vai ser a frequência da geração 1? É aquele mesmo quadro que eu fiz, né? O que nós vamos ter? As fêmeas, elas vão receber seus genes de ambos os pais. O que é isso, Rafael? Significa o seguinte, aquele quadro que eu fiz anteriormente, tá? Ele vai casar muito bem. O que nós vamos ter? O seguinte, frequência de azão, né? Vai ser igual a meio mais metade vem do 0,6, que está aqui dos machos, e metade vem de 0,75. Então, o que nós vamos ter na próxima geração? As fêmeas vão ter azão igual a 0,675 e a frequência do azinho, que é uma média entre a frequência de azinho no macho e frequência de azinho na fêmea. Então, vai ser 0,325. E os machos vão receber seus genes ligados ao sexo das mães. Então, aqui, ó, o quadro para ficar mais fácil, né? O que nós vamos ter? Aqui nós vamos conseguir combinar e fazer bonitinho a frequência dos machos e das fêmeas na próxima geração. Mas eu vou fazer aqui com calma. Ó, pensa o seguinte. Tá aqui, ó. Como se eu tivesse, ó, para entender mais fácil esse quadro. A frequência do azão e do azinho vai estar distribuída, né? Então, eles vão receber igualitariamente para combinar na próxima geração, certo? Então, frequência de azão e frequência de azinho nas fêmeas é uma média, tá? Então,
Então, vai dar 0,675 e 0,305. E os machos, por que eles vão receber o gene ligado ao sexo das mães? Porque o macho vai entra com o Y. Igual eu expliquei no quadro lá no início da nossa aula. E aí nós vamos calcular, fazer as frequências genotípicas dos possíveis acasalamentos. Ok? Aí eu vou fazer aqui, ó, para ficar bonitinho. Ó, macho, fêmea. Só um minutinho. Entendeu? Para ficar bonitinho para nós. Deixa eu ver se eu consigo colocar o quadro aqui. Zero 0,45, 0,45. Ok? Então, o que acontece? Nós descobrimos primeiro os genes, recapitulando. Achamos a frequência gênica de macho e fêmea, que deu, nas fêmeas é a média, nos machos vem diretamente da fêmea, e depois nós fazemos só o quadro de acasalamento. Qual que é a frequência da fêmea? De azão. Nós achamos 0,75, ok? Tá aqui, ó, em cima, aqui para cima. Cadê, ó? Frequência, deixa eu pegar aqui, ó. Frequência das fêmeas, na verdade, está ao contrário, né? Vamos arrumar aqui, ó. Ctrl X, Ctrl V. Deixa eu botar aqui, ó. Ctrl C. E aqui, ó. Certo? Ok. Então, o que nós vamos ter? O macho, que ele vai entrar com 0,75 e 0,25. Ok? E a fêmea, que vai entrar com 0. Aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar. Perdão. Isso mesmo. Só voltar aqui em cima para a gente puxar. A geração anterior, ó. Nós temos que pegar da anterior. Qual que era a frequência do macho? 0,6 e 0,4. Ok? Que vai formar a próxima geração. Ó. O macho aqui embaixo, ó. 0,6 e 0,4. E a fêmea, lá em cima, 0,75 e 0,25. Que é a média. Subir lá, ó. Tá aqui, ó. A fêmea da próxima geração. E, por último, aí a gente consegue achar o genótipo fazendo as continhas aí, ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, a frequência genotípica e a frequência gênica. Eu vou fazer aqui, que fica mais organizado, fazer o quadro separado, tá certo? Então, nós vamos ter essas duas colocações. Eu vou fazer o exercício agora aqui na nossa planilha que eu estava trabalhando. Deixa eu interromper aqui para mudar de computador, para a gente fazer junto o outro para ficar mais fácil, ok? Para ficar mais tranquilo. Dúvidas até aqui, gente? Eu vou fazer mais um exercício para ficar mais fácil de fixar aí para vocês. Dúvidas ou não? Tranquilo? Ou não tranquilo? Dá um ok aí no chat para nós, vocês estão vivos, o coração está batendo. Ou ficou confuso? Pode escrever no chat aí, pessoal. Ou todo mundo foi tomar um cafezinho. Ok, então eu vou seguir aqui, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui a minha apresentação, de novo aqui. Vou mudar de computador, que eu estou aqui trabalhando com dois, que se cair a conexão, estamos aí. Certo? Então vamos lá. Então vamos fazer junto aqui o nosso exercício, tá certo? Coloco a minha apresentação para vocês. Vamos lá. Então, o que nós vamos ter? Ó? Seja uma população inicial composta aí, ok? De fêmeas e machos. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que fechar essas dúvidas aí. Então, o que nós vamos ter? Tá aí, ó, a frequência inicial, 0,5, 0 azão. Então, vamos primeiro calcular a frequência dos genes na geração inicial, na próxima geração, ok? Frequência dos genes na G0. Então, o que eu vou ter? Qual que vai ser a frequência de azão? Frequência de azão nessa turma toda aqui, ó, nesse bolo aqui, ó, se a gente for pensar, ele vai ser uma média, né? Na verdade, vai ser o dominante mais metade heterozigoto. Então, vou começar aqui primeiro pelas fêmeas, obviamente. Vamos lá.
etapa, fêmeas. Então, o que nós vamos ter? Dominante mais meio heterozigoto, ok? Então, a turma da calculadora aí, ó, o que nós vamos ter? Vai ser 0,5, que é 100% lá que nós já falamos, mais metade do heterozigoto, ok? Metade, então, do indivíduo 0,4. Então, nós temos o homozigoto dominante e aqui o 0,4. Então, qual que vai ser o valor? Né? Metade de 0,4 é 0,2, mais meio 0,7. Então, o nosso P, que eu chamei de P de fêmea, ok? Que é a frequência do azão na fêmea, vai ser igual aí, ó, a 0,7, tá? Aqui, ó. E no caso, tá? Qual que é a frequência do azinho na fêmea aí, né, nessa inicial? Vai ser igual o recessivo mais metade do heterozigoto, ok? Aqui, ó, metade de H, um pouquinho assim, ficar bonitinho. Ok? E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, na verdade, a diferença, já vou pôr direto, porque a soma tem que dar 1. Então, é 0,3, que eu chamei de Q' F, que é a frequência do azinho nas fêmeas. E os machos? Então, os machos aqui, ó, o que nós teremos? Os machos, qual que é a frequência de azão? É igual, certo? A frequência que já é existente lá, né? Então, vai ser igual a 0,4. E frequência de azinho é igual a 0,6. Então, nós achamos a frequência na G0, ok? Beleza, vamos continuar. Vou diminuir aqui para ficar mais próximo. Então, aqui nós já calculamos. E agora, qual que é a próxima etapa que nós temos? A partir dessas frequências dos genes, que nós temos nesses dois aqui, ó, na G0, nós vamos achar realmente a frequência na G1. Então, ó, o que nós vamos ter frequência na G1, que é o que a gente quer. Qual que vai ser primeiro, né? Vamos dividir fêmeas e machos. A fêmea, qual que vai ser a frequência de azão? Vai ser a média entre a metade, né, da frequência do P' macho, certo? Mais P' fêmea, ok? Aqui eu vou pôr aqui a opção para ficar certinho. Aqui vai ser igual a P' macho. E aqui eu vou chamar de Q' macho. Então, qual que vai ser a frequência do azão nas fêmeas na próxima geração? Vai ser uma média entre a frequência do azão na macho e a frequência do azão na fêmea. Então, vamos ter o quê? Ó, frequência do azão na fêmea, 0,7. Vamos pôr aqui junto, ó, divide por meio. Mais, qual que é a frequência aqui no caso aqui, ó, do macho é 0,4 e aqui 0,7, ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, 0,7 mais 0,4, 1,1 vai dar 0,55, ok? E por diferença, para divisar o nosso processo, fazer a média do mesmo jeito, que é a média entre a frequência do azinho no macho, né, e a frequência do azinho na fêmea. Então, nós vamos ter aqui, ó, para ficar bonitinho, meio, Q' macho, mais Q' fêmea. Então, nós vamos chegar aqui a um valor de 0,45, lembrando que a soma de P mais Q é igual a 1, ok? Então, isso aí tem que ficar claro. E agora nós vamos calcular o dos machos, não é isso? Na frequência gênica dos machos. Lembrando que ela, na verdade, ela está ligada, né? Os machos recebem os seus genes ligados ao sexo da mãe. Okay? Então, o que nós vamos ter? A frequência do azão no macho é igual à frequência da mãe, PF, que no caso aqui, o que nós achamos? Nós temos aqui em cima, ó, que é 0,7, né, ó, P de F, ó, 0,7. Então, vai ser igual a 0,7. E a frequência do azinho vai ser igual a
ao quê? Ao Q de fêmea. Né? Lembrando que o Y, para ser macho, o macho vai ser do Y e o gene vai vir da fêmea, né? O Qzão e o Qzinho, por diferença da 0,3, tá certo? E aí nós calculamos, né? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as frequências genotípicas. Ok? Então, esse é um ponto importante para nós. Aí nós vamos pegar o quê? O nosso quadro. Texto. Ok? Aí nós podemos pegar esse quadro nosso aqui, ó. Bonitinho, né? Ó, este aqui, ó, fica mais fácil. Então, quais são os possíveis acasalamentos a partir dos genes? Vai ser isso aqui, ó. Certo? Só que agora, o que nós temos? Nós já sabemos as frequências iniciais das fêmeas e dos machos. Então, o que nós vamos ter aqui? Para ser progênie feminina, não vai vir o Y do macho, não vai vir da fêmea. Qual que era a frequência inicial lá que nós temos? Nós vamos ter, ó, vou lembrar aqui, ó, no início, ó, macho, né? Vai ser, na verdade, a frequência lá inicial. O macho vai ser 0,406, ok? Então, isso aí tem que ficar muito claro. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui no macho? Vou mudar aqui a ordem, né? Ó, aqui é macho. Deixa eu tirar essas cores para a gente fazer junto. O macho, vou pôr aqui, ó, o macho aqui, ó, o pai vai mandar essa frequência aqui que nós achamos que foi dado no início do exercício, que é 0,4, certo? Aqui, ó. E no caso, vamos andar para cá. E no caso da fêmea, ó, no caso do macho, o Azinho vai ser 0,6. E aqui, ó, qual que é a frequência da fêmea inicial que nós tivemos, né? É só ver lá no início que nós fizemos a média, né? Nós vamos pegar, ó, a média deu quanto, ó? 0,55, que a fêmea tem de frequência de azão, e aqui 0,45. Né? Então, o que nós vamos ter aqui? Qual que é a frequência de azão? Vai ser 0,4 vezes 0,55. Então, vai ser este vezes este. Tá? Então, esse aí vai ser o ponto principal para a gente ter esses possíveis acasalamentos. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, o que nós vamos ter? Né? Vamos terminar aqui para a gente avançar em relação aos nossos dados. Então, nós vamos ter 0,4 vezes 0,55. Então, a frequência do... Vou pegar aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui para cima. Ó. Pode subir para ficar tudo numa página só, o exercício. Então, o que nós vamos ter? Qual que vai ser a frequência genotípica? Vai ser da progênie feminina, tá? X azão. X azão. Frequência. Ótimo. Isso é igual, né? A frequência, só para facilitar aqui, né? Nós vamos substituir. Aqui e o heterozigoto. Então, qual que vai ser aqui a frequência desses? Nós vamos ter, vai ser 0,4, tirar o sobrescrito aqui, ó, 0,4 vezes 0,55. Aqui, ó, frequência do heterozigoto vai ter o quê? Vai ser a soma, né? Vai ser 0,6, porque o heterozigoto ele vem ou daqui, marca de amarelinho. Nossa, o amarelo ficou ruim, hein? Fica de vermelho. E ou daqui. Ok? A combinação. Então, o que nós vamos ter? O 0,6 vezes 0,55 mais aqui em cima, né? Que é 0,4 vezes 0,45. E aqui embaixo vai ser 0,6 vezes... um pouquinho. Aí, ó.
vai ser 0,45 vezes 0,6. Essa é a frequência genotípica, pessoal. Então, é importante ficar muito claro esse entendimento, né, do que é a frequência genotípica. E nos machos, gente, né, vai ser mais fácil, entre aspas, né? O que nós vamos ter? Eu vou pegar esse quadro aqui, gente, para achar a progênie masculina. Progênie masculina. Machos, né? Então, o que nós vamos ter? Na verdade, o macho vai entrar só com Y. E aí, como se aqui tivesse um... Vou até voltar aqui, ó. O que nós vamos ter? Em vez do macho passar, para ser aqui, ó, para ser macho, o que nós vamos ter? Isso aqui, ó. Nós vamos mudar nosso quadro, ó. Ó. Nós vamos ter isso aqui, ó. Ó. E aí, o que vai acontecer? O macho, ele não vai entrar com XAzão ou XAzinho, ele vai entrar com Y. E aqui é como se fosse... Qual que é a frequência desse Y aqui para ser... Tem que ser 100%, tem que ser a frequência dele para ser a progênie masculina, não é isso? Então, o que nós estamos as possibilidades? Ó, Y. I. Aqui, ó. Ok? E aqui ou vai ser aqui. Certo? Então, isso é importante destacar. Então, o que acontece? Para ser a progênie masculina, tem que ter a frequência do gameta Y, ele tem que ser igual a 100%, né? Então, isso é importante para nós, tá? Para ter. Então, o que nós vamos ter? Qual que vai ser a frequência do genótipo? Vai ser frequência de... Nós vamos ter aqui XAzão Y. Vou voltar aqui para ficar bonitinho. Só que aqui, ó, só tem duas possibilidades, não é isso? Este com este. Então, qual que vai ser... Qual que vai ser a frequência aqui no caso? Então, nós vamos ter 0,4 vezes 1, tá? 0,4. 0,6 vezes 1 dá 0,6, ok? Então, nós acabamos de finalizar, né, essa parte aí de genes ligados ao sexo, ok? Né? Então, nós fizemos aí 2 exercícios. Vou perguntar aqui. Alguma dúvida, gente? Quer que repete? Tá ok? Dá um oi aí no chat, por favor, se vocês estão entendendo, se está confuso, ou se deu certo. Ou se vocês estão aí também, é importante saber, viu, Gê? Ok? Posso continuar? Natan, Carolina, Luana, Johnny, Alexandre, vocês estão tomando café? Dá um ok lá no chat para mim, por favor. Tá tudo tranquilo, Rafael. Aqui, tem como você voltar rapidinho lá no Word? Onde você estava falando o D e o... Então, deixa eu pôr aqui, né? Só para eu ver o negócio, que eu acho que eu perdi um detalhe. Pode falar, tá aqui aberto, ó. Deixa eu ver. É lá em cima. Desce mais um pouquinho, por favor. Ah, não, tá ok. Obrigado. De nada. Aí, gente, isso aqui, depois vocês façam a lista de novo para a gente continuar. Então, eu vou dar andamento aqui na nossa disciplina. Então, vamos lá aqui, deixa eu pôr a apresentação. Então, foi passada essa parte aí de genes ligados ao sexo. Essa aqui, gente, é uma parte que depois eu vou retornar, tá? Que eu já vou até anotar aqui, que eu vou depois voltar com essa questão de mais de um loco, tá? Porque é um assunto que demora um pouquinho mais, eu vou ter que dar uma aula só sobre a questão de mais de um loco. Mas eu vou tentar adiantar, né, a questão dos fatores ligados aqui aos genes. Então, vai ficar pendente a gente discutir esse mais de um loco, mas aí ia demorar muito tempo essa dedução e eu quero adiantar essa parte aqui. Então, gente, nós já vimos aí como é que as frequências elas são modificadas, ok? E nós temos fatores que vão alterar as frequências alélicas dos genes, que nós já calculamos aqui,
e também genotípicas de uma população, ok? Então, quais são esses fatores que podem ser utilizados para estar alterando, né? Então, isso aí é uma discussão importante para nós, né? Como que é esses fatores, e a gente vai começar a discutir eles agora, né? Deixa eu pôr aqui minha apresentação. Quais são esses processos que nós temos, ok? Então, nós temos os chamados processos sistemáticos, né? Sistemático é aquele o que é uma coisa sistemática ou recorrente? É aqueles que você sabe, né? Aqueles cuja alteração na frequência gênica a gente conhece, tanto em magnitude quanto em direção. A gente consegue estimar como que está sendo essa mudança. E os três mais comuns hoje é seleção, migração e mutação, né? Hoje a gente vê a migração de genes, né? A mutação, né? A modificação, e a seleção, que é a mais importante para nós do ponto de vista do melhoramento animal, porque nós trabalhamos muito com seleção artificial, né? Para estar melhorando, principalmente os animais de produção, né? Direcionando o que a gente quer para atender as demandas que nós temos, ok? E nós temos os processos chamados dispersivos, tá? Que são aqueles que a gente conhece, né? A magnitude da alteração, da frequência, mas não a direção em que ela for alterada. A gente vai citar elas aqui, mas nós não vamos ficar muito em cima desses três aí, que é a oscilação genética, deriva genética ou amostragem, tá? Então, nós vamos focar principalmente nos chamados processos sistemáticos, que eles são fundamentais para nós, ok? E aí, o primeiro deles que nós vamos estudar, eu vou falar o conceito deles e depois eu vou voltar fazendo os exercícios com vocês. O primeiro dele é a migração, né? Ah, Rafael, acontece isso muito na prática, a migração, né? O conceito está aí, gente. Migração é a entrada, né? Que a gente chama de imigração, ou a saída, que nós chamamos de emigração, tá? Que ela é significativa, né? Promove uma alteração no pool, que eu falo, é quantitativo, genético, que existe na população. Então, por exemplo, se eu tenho indivíduos azinho, e eles forem para emigrarem, emigrar é sair de uma população, teoricamente aumenta o azão. Então, é sempre um stick que puxa, gente. Se diminuir a azão, aumenta azinho e por aí afora. E isso a gente usou muito, e ainda tem, né? Vamos assim, importar. Pensa, por exemplo, um exemplo prático, aí, quando vocês forem fazer melhoramento aplicado, bovino de leite, por exemplo. O sêmen que vem de touros holandeses é praticamente todo importado, né? Nós temos touros holandeses nacionais, mas uma grande parte vem de populações dos Estados Unidos, população da Holanda, né, por exemplo, o canadense também, né, e para várias raças. Isso é um exemplo de entrada, né, de genes, alteração na população existente aqui, né? Então, nós temos aí imigração e emigração, que é a saída. E aí, depois eu vou deixar aqui, eu não vou fazer o exercício hoje, mas depois a gente vai calcular quantitativamente como aconteceu essa mudança na frequência gênica. Isso é importante para nós, né? A gente ter noção o que interferiu, a gente vai calcular o que a chegada de genes imigrantes, de fora, por exemplo, vai ocasionar na população nativa, né? Então, é importante entender essa terminologia de população nativa. Esse é um ponto importante para nós, tá? E aí nós vamos chamar, agora vocês já vão acostumando, a gente usa sempre essa simbologia aqui, o delta, né? Delta a gente fala diferencial, né? Vocês vão ver muito aí, diferencial de seleção, ganho genético, né? Sempre, o delta ele é usado sempre na questão para ficar fácil o entendimento, para ver uma comparação, o que tem e o que mudou. A palavra é essa mesmo, né? Então, esse diferencial entre as gerações. Lembrando que quando o Mendel começou a estudar, né, genética, o objetivo dele era entender como ia ficar os genes nas populações próximas, né? Lembrando que o indivíduo ele tem papel transitório, né, de passagem no envio desses genes para as próximas gerações. Tá? Então, isso tem que ficar claro. Aí a gente vai falar sobre essa questão aí das taxas de mudança na frequência alélica, as diferenças e por aí afora. Então, nós temos que lembrar que a incorporação de genes no conjunto genômico de uma população ela é feita a partir de outras populações diferentes. Né? Então, a chegada ela causa um impacto positivo ou negativo. Né? Trazer novos genes não é uma coisa tão simples, né?
a gente tem que estar muito bem pensado, porque tem todo o impacto, né? Nós vamos falar no futuro aí sobre o conceito, né, de interação genótipo-ambiente, né, porque você está incorporando genes em outra população e muitas delas já passaram por um processo de seleção natural, adaptação e por aí afora. Ok? Então, fluxo gênico é o seu conceito base, é a incorporação de genes no conjunto de uma população a partir de uma ou mais populações diferentes, certo? E outra coisa que também é importante, uma das coisas que mais afeta o fluxo gênico é o grau de isolamento, delimitação. Por isso que muita gente fala assim, mas a população está isolada, isso é importante, né? E quando está isolado, você não tem esse fluxo gênico, né? A população, ela se mantém, né, de um padrão ali, sem a entrada de fatores externos, vamos falar assim, tá? E aí, o que acontece? Quando a taxa de fluxo gênico é muito grande, a gente chama de população pamítica, né? Ou seja, os genes vão espalhando pelo mundo inteiro, já está em vários locais, né, esse fluxo gênico. Se você for pensar a população de ser humano, é muito nesse sentido, né? Pela sua adaptação, pela sua expansão no planeta Terra, ela quebrou todas as barreiras e o isolamento ele se faz muito de forma pontuais em povos isolados, ok? E aí vocês vão perguntar, mas como é que vem esse transporte dos genes, né? Porque, gente, as pessoas têm que pensar, para mim não importa, obviamente, mas pensando do ponto de vista genético, o transporte de genes, ele vem principalmente pelo movimento de gametas e movimento de organismos, né? Num primeiro momento, você pensa, está vindo um indivíduo. Na verdade, não é um animal, uma planta que está vindo os genes que estão associados a esses animais e às plantas. Então, esse movimento de gametas, pólen, sêmen, como já citei, né? E o movimento de organismos, ele é fundamental para esse transporte e, consequentemente, o fluxo de genes ao longo das populações, entre as populações, tá? Então, o que acontece? O fluxo gênico, né, com o tempo, ele tende a homogeneizar a composição genética. Você vai tendo a transferência, depois você começa a ter um padrão, né? Isso é interessante, que o conceito de homogêneo, né? Todo mundo sabe que é uma coisa homogênea, muito parecida, né? É uma coisa que a gente busca muito, por exemplo, um rebanho homogêneo, uma produção homogênea, né? No sentido de maximizar a produção, não ter muita oscilação, né? Então, isso aí é importante para a gente vai falar muito da questão de uma população mais homogênea. E o isolamento reprodutivo, então nós falamos aqui da questão do isolamento, né? E nós vamos ver os tipos de isolamento que vai dificultar esse fluxo gênico. O isolamento reprodutivo, né, é um processo que ele vai dificultar essa troca de alelos entre as diferentes populações existentes. E esse isolamento reprodutivo também, ele é uma das coisas que a gente tem colocado para a formação de novas espécies, né? E também para a manutenção da identidade das populações. Então, esse isolamento reprodutivo, né, entre populações mantém as características de determinados indivíduos. Então, essa manutenção da identidade populacional, né, isso também é fundamental. E aí, só para vocês terem ideia, alguns mecanismos de isolamento, né, temos mecanismos pré-zigóticos, né, formar o zigoto, né, ou seja, impede a fertilização e a formação do zigoto do indivíduo. Então, existem essas modificações entre indivíduos que não permitem, né? E o mecanismo pós-zigótico, né? Forma o zigoto, né? O embriãozinho, mas esses são inviáveis ou dão origem a híbridos muito fracos ou estéreis, gente. Então, isso é um problema muito sério. Problema não, isso é a natureza, ela é muito perfeita na sua essência, né? Tanto é que a gente fica tentando aí, muitas vezes, modificar isso, né? Mas naturalmente existem já esses mecanismos de isolamento reprodutivo. E também nós temos aquela questão de não encontrar parceiros, né, em potencial, ou seja, maturidade sexual em diferentes épocas, né, diferentes ambientes na mesma região, etológico, né, acho que é importante a gente colocar essa questão dos conceitos, né, o que seria, vamos dizer assim, é o comportamento animal, a etologia, né? A etologia é o estudo científico, né, dos costumes, né, do comportamento, por aí afora. E aí, somente para animais, no caso, né? Plantas, isso não se aplica, né, essa questão da etologia, apesar que tem muita coisa a ser estudada em relação a essa temática aí, ok? E mecânico, né, que seria um outro mecanismo pré-zigótico.
Você tem a cópula, mas, por exemplo, não tem a transferência de espermatozoides, né, devido à diferença de estruturas dos órgãos reprodutivos e por aí afora, né? Então, essas questões, elas são importantes. Incompatibilidade gamética, né, ou seja, o gameta ele não vai sobreviver dentro do aparelho reprodutivo chamado estranho, né? Então, esse também é um outro mecanismo que pode estar atuando e pode estar trabalhando em relação a isso, né? O óvulo é fertilizado, mas o zigoto morre. Inviabilidade ou debilidade do híbrido, né? Forma o indivíduo, mas nasce fraco ou estéril. Então, isso tudo pode acontecer aí, né, em relação a isso. Então, você não tem a passagem dos genes para a próxima geração. Esse é o conceito que tem que ficar. Por exemplo, se o híbrido é estéril, como é que ele vai passar isso para os genes que ele carrega para as próximas gerações? Acaba tendo esse chamado isolamento reprodutivo. Aqui são dados alguns exemplos, gente, de esterilidade do híbrido, bovinos e búfalos, por exemplo. O indivíduo nasce híbridos estéreis, desenvolvimento completo dos testículos. Um exemplo clássico, né? Jumento com a égua, nasce o burro, né? E também tem a bartota, né? Que é o contrário, né? Então, o cavalo com a jumenta, né? Isso aqui também seria o exemplo. Então, essas são considerações que a gente pode considerar em relação a isso. Então, a gente falou aqui um pouquinho sobre a questão da migração. E a mutação, gente, já entrando na outra parte, terminando esses dois tópicos, mutação e migração, nós vamos focar muito em seleção, né? A seleção é fundamental no processo de melhoramento genético. Então, nós falamos aqui de mutação agora, começando o termo. Mutação está muito em voga, né, gente? O vírus sofreu mutação, né? Modificou uma coisa lá nele, que ele vem com uma estrutura diferente. Então, nós temos dois tipos de mutação. São as chamadas mutações não recorrentes, né? O que é uma coisa não recorrente, gente? Que acontece muito pouco, né? Não é comum, não é usual, né? Esse tipo de mutação vai dar origem a apenas uma representante do gene mutante da população. Vou dar um exemplo. Se eu tenho 100% de genótipo azão, como é que, de repente, aqui nesse quadro aqui, ó, que vocês estão vendo, apareceu um azão? Então, é uma taxa muito baixa essa mutação. Então, a frequência... O que nós temos? Nós temos a chamada taxa de mutação. Tanto a taxa de um azão virar azinho e do azinho virar o azão. Então, isso também é importante para nós. Então, nós temos dois tipos de mutação. Não recorrente e mutação recorrente, né? Então, nós temos também duas taxas. Nós temos a frequência de azão que vira azinho e de azinho que vira azão, tá? E a gente não foca muito na não recorrente, né? Porque a taxa é muito baixa, né, de acontecer, né, a frequência. Então, a gente foca muito em eventos que ocorrem regularmente e com determinada frequência. As chamadas mutações recorrentes, tá? Então, isso aí é importante para nós. E nós vamos calcular também nas próximas aulas, né, as mutações e também o efeito da migração, ok? Então, isso é fundamental para nós em relação a isso, tá certo? Então, gente, hoje o que a gente tinha para ministrar da aula era esse quantitativo, tá, de conteúdo aí sobre genes ligados ao sexo, falar um pouco de mutação e falar também um pouco de migração, né? Eu tenho segurado aí as atividades síncronas, né? 1 hora e meia também. Vou pôr mais material sobre essas duas temáticas, migração e mutação, para essa semana ainda, e eu peço que vocês fiquem atentos. Pessoal, alguma dúvida? Dá um ok aí do nosso chat, por favor. Pessoal? Natan? Tá ok? Caroline? Tudo ok, professor. Não, então tá bom. Johnny também deu uma ressuscitada ali agora, mandou no chat. Então, gente, nós ficamos combinados dessa forma. Eu vou estar colocando material sobre migração e mutação lá no nosso ambiente do AVA. Peço que não deixem para fazer os fóruns. Devo estar essa semana já colocando um outro trabalho lá num outro formato para vocês, tá? E desejo aí uma ótima semana. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Pode mandar para o chat, e-mail, do jeito que vocês quiserem aí, eu estou à disposição, tá bom? Então, nós encerramos por hoje. Natan, pode falar? Ô, Rafael, que dia que vai ser a próxima aula? Vai ser na segunda ou na quarta?
Então, como eu estou vendo que na quarta-feira está vindo menos gente, Natan, a próxima vai ser na segunda-feira, viu? Amém. Entendeu? Por que que acontece? Eu fiz a seguinte estratégia, eu tenho colocado os materiais por causa da minha correria, geralmente no final de semana, o fórum, etc e tal. Aí eu penso assim, eu coloco aqui, eles aproveitam o tempo da aula na segunda, né? Mas eu estou vendo que eu acho que é melhor a gente trocar isso, né? Você fazer o fórum, né? Que aí é complexo, né? Mas, de qualquer forma, até o John citou aqui, né? Mas eu vou sempre estar colocando a gravação lá no nosso ambiente AVA também, ok? Então, fique atento aí. Eu vou tentar continuar alternando, porque tem gente que pode na segunda, tem gente que pode na quarta, né? Mas vamos tentar alternar aí para atender vocês da melhor forma possível, né? Que eu acho que é um momento aí que a gente tem que ter muito bom senso e tranquilidade nesse processo, tá bom? Aí o John falou que tá só nos leilões, né, John? Tá bom, tá, John? Tá? Então, isso aí é importante a gente estar alternando aí, vendo para tentar atender a maioria, né? Eu acho que esse é o ponto, tá bom? Ok, pessoal? Então, tá bom. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição e vamos caminhando aí, tá bom? Um grande abraço, viu, gente? Boa semana.